Manifestantes foram às ruas ontem para pedir a aprovação pelo Congresso Nacional de leis que autorizem a possibilidade de prisão em segunda instância. O senador Major Olímpio participou do ato na Avenida Paulista, em São Paulo, e garantiu que, mesmo após a saída de Jair Bolsonaro do PSL, o partido mantém apoio aos projetos do presidente. Apesar de não repetir o grande público de manifestações anteriores, os organizadores ressaltam que houve uma boa presença. Para eles, o importante é fazer pressão nos senadores e deputados por todas as vias. O deputado Kim Kataguiri também cobrou essa participação popular. Temos o vídeo aqui. Havendo vontade política de aprovar a segunda instância nesse ano, tem sim como legalmente aprovar a urgência, como já foi feita várias vezes, levar para o plenário e ser aprovado. A minha maior preocupação é manter esse calor, é manter essa pressão popular, porque eu vi na CCJ coisa que eu nunca tinha visto antes. Deputado com processo criminal nas costas, votando pela admissibilidade da PEC da prisão em segunda instância. E isso não acontece em situações normais de temperatura e pressão. Então, o deputado Kim Kataguiri, já a deputada Carla Zambelli, ressaltou que o caminho da PEC pode ser longo, uma vez que depende da vontade e das manobras dos parlamentares no Congresso Nacional. Começa com você, Constantino, vai lá. Olha, nós cobrimos a manifestação ao vivo na Jovem Pan e só lembrando ao nosso ouvinte telespectador que a Jovem Pan institucionalmente defende essa questão da segunda instância, assim como encampou a reforma previdenciária que foi fundamental para o país. Então eu concordo com esses políticos que estão falando que a pressão popular é parte essencial nessa luta, né? Porque a gente sabe que ali na política, no Congresso, né, na Câmara e no Senado, tem muitos políticos da velha política, principalmente, do centrão fisiológico, envolvidos de alguma forma com problemas na justiça, e eles não têm nenhum interesse em avançar com essa pauta. Então, se depender dessa turma, dos caciques dos partidos e tudo, eles vão protelando, até vir aí Réveillon, depois Carnaval, na esperança de que a população brasileira vai esquecer desse assunto e falar de outra coisa. Por isso é tão importante mobilização nas ruas e até mais do que isso, como muitos reconheceram também, né? Pressionar diretamente os políticos, seja pelas redes sociais, seja pelos canais acessíveis, né? Mandar e-mail direto, tentar ligar, para que eles entendam o seguinte: eles são os nossos representantes. E após aquele malabarismo esquisito feito pelo STF, a população pode não entender em detalhes as filigranas jurídicas, as tecnicidades do debate sobre trânsito em julgado e tudo mais, mas entende a essência da coisa. Entende que se trata de impunidade. E isso, desde que a Lava Jato alimentou as esperanças na população brasileira, o povo não vai mais aceitar de forma tão dócil e passiva. Então é disso que se trata, né? A população vai às ruas e vai cobrar o seguinte: olha, a soltura de Lula nesse aspecto é simbólica para mostrar o que acontece de forma concreta com essas filigranas e esses malabarismos do Supremo para quem é bandido, criminoso, poderoso e multimilionário, tem acesso às bancas mais caras da advocacia. Então, a soltura de Lula acabou jogando combustível, lenha, nessa fogueira popular, e o povo acordou, despertou e entendeu o seguinte: se eu não fizer nada, isso é só o começo. Acabou a prisão de peixe graúdo, de corrupto do alto escalão. Então é fundamental essa mobilização, e quem foi está de parabéns, e a Jovem Pan, eu tiro meu chapéu aqui, institucionalmente apoiando essa pauta crucial para o combate à impunidade no país. Fala, Josias. O Brasil assiste há 6 anos a uma corrida entre as oligarquias corruptas e o aparato repressor. A Lava Jato, por surpreendente, inusitada, largou na frente, mas o esforço anticorrupção foi perdendo terreno. E nesse instante, a banda podre assumiu a dianteira. E as ruas ainda não conseguiram esboçar uma reação à altura do retrocesso. Num contexto assim, manifestações como a deste domingo, elas são úteis, mas ainda insuficientes. Os poucos parlamentares que se animaram a descer ao meio-fio, eles expressam na rua a fragilidade de posições que não encontram eco dentro do Congresso Nacional. Nos últimos anos, pela primeira vez, desde a chegada das caravelas, o Brasil viu o braço policial do Estado investigar, julgar e encarcerar gente que se imaginava acima das leis. Ferida, essa gente, essa oligarquia, passou a jogar com o tempo, com os personagens de Brasília e com o cansaço das ruas.
trabalhava-se com a perspectiva de que o esforço anticorrupção um dia seria um assunto chato. Aí instalou-se no interior do Supremo Tribunal Federal algo muito parecido com um forno de assar pizzas. As labaredas já consumiram ali, uma a uma, as ferramentas que permitiram converter poderosos em impotentes. Foram virando carvão, desde instrumentos mais comezinhos, como a condução coercitiva, até agora a regra que autorizava a prisão de larápios condenados em 2 instâncias do Judiciário. Agora o forno foi transferido para o Congresso Nacional. Só a rua, não tem dúvida nenhuma, que só a rua pode fechar essa pizzaria, mas o asfalto ainda não gritou na intensidade necessária. Muita gente reage sentada no sofá de casa, disparando e-mails e mensagens nas redes sociais. Graças a essa gente é que o Congresso não está absolutamente inerte, está se mexendo. Os deputados e senadores estão percebendo que vão ter que entregar algum tipo de resposta, mas eles estão preparando alguns antídotos. Estão tramando ali, por exemplo, restringir o encarceramento na segunda instância apenas para os futuros condenados. O futuro, como a gente sabe, a Deus pertence. A questão é, quem vai responder pelo passado de lama? Diga, Denise. Olha, nessa articulação contrária à prisão em segunda instância, a gente pode ver uma divisão entre a Câmara e o Senado. Por mais que se tenha um discurso favorável a essa mudança, para que os corruptos sejam presos e outros criminosos também, a gente já vê uma divergência de opinião em relação à forma como se daria essa alteração. Então, a gente tem uma PEC de um lado, de outro lado um projeto, e há uma discussão toda se no caso de ser um projeto, se ele não poderia voltar ao Supremo e o Supremo novamente voltar a prevalecer essa questão de não poder ter a prisão em segunda instância. Então a gente vê uma vacilação muito grande e eles podem buscar de última hora uma argumentação jurídica contra a aprovação das matérias nas 2 casas ou uma tentativa de fundir essas 2 propostas. Agora, uma coisa que me incomoda muito, além dessa questão da prisão de segunda instância, isso já faz um tempo, são as pessoas que recorreram à delação premiada e também estão na rua. São corruptos que também estavam envolvidos no processo, mas aí para facilitar o avanço das investigações, então nós temos grandes responsáveis, por exemplo, do Petrolão, que estavam na Petrobras, que já estão na rua. Tudo bem que eles estão com tornozeleira, mas eles estão mais tranquilos, dando entrevista. Marcelo Odebrecht hoje estava falando, inclusive questionando os termos das denúncias que foram apresentadas contra ele, contra o BNDES, as investigações de um modo geral. Então eles tiveram um tempo de penúria na cadeia, mas eles estão voltando a uma normalidade, inclusive nas empresas. Então até o acordo de leniência que é feito por parte das empresas, que eu acho que é uma coisa muito válida para que essas empresas possam continuar operando, empregando e contribuindo para a atividade do país, em determinado momento, os ex-integrantes responsáveis por todo o esquema de corrupção também podem ir para a rua. Então, eu acho que haveria necessidade de uma revisão também nesse sentido. A delação é importante, foi importantíssima para que se pudesse avançar, mas eu acho que em alguns acordos ela afrouxa demais a condenação. Chamou Constantino. Não, sim, eu queria falar também dessa questão que o Josias trouxe, da quantidade de gente na rua. Claro que uma manifestação atrás da outra acaba dissipando, a época do ano não ajuda, mas eu trouxe um paralelo na cobertura ao vivo, de que no mesmo dia, no domingo, houve uma passeata em Hong Kong. Hong Kong é um lugar absolutamente próspero. Teve muita liberdade individual, liberdade de mercado, propriedade privada bem garantida desde a época da colônia britânica, depois foi passado de volta o poder à China continental e desde aí começaram alguns problemas, né? Hong Kong não tem a miséria que o Brasil tem, não tem essa questão toda aí da corrupção que nós temos, mas tem sede por voz na participação da política. E isso está levando o povo às ruas, inclusive as estimativas desse domingo foram as mais conservadoras das autoridades, que são chinesas, né? 180 mil pessoas e os organizadores das manifestações falam 800 mil pessoas. Mesmo tomando por baixo 200 mil pessoas nas ruas, isso é quase 3% da população de Hong Kong, que é 7,4 milhões de pessoas. Isso é análogo a levar 6 milhões de pessoas para as ruas. Então, veja, realmente ainda tem muita rua e muito asfalto a ser ocupado no Brasil, se a gente quiser mandar um recado inequívoco, retumbante, a essa classe que supostamente nos representa.
E não adianta achar que é carnaval ou que é só a economia que importa, né? Porque está aí o recado. Hong Kong, eu disse, é um lugar absolutamente próspero, rico, mas o povo está nas ruas assumindo riscos, teve casos de violência, repressão policial forte, mas está nas ruas porque quer participação na democracia. Ou seja, o que o Supremo Tribunal fez foi uma espécie de golpe, um malabarismo. Não é o anseio popular. O anseio popular é prisão e todas as pesquisas mostram isso. 90% ou mais entendem que tem que ser prisão a partir da segunda instância. Muitos falam em primeira, né? Então, não é uma representação da voz do povo, essa filigrana técnica e jurídica que se encontrou, essa brecha legal para manter a impunidade. Ou seja, a população precisa realmente participar.